estudar. Inclusive, foi muito bom assistir uma aula de 2 horas e pouco, 2 aulas dele. Eu assisti toda, que é de um paciente que eu estou acompanhando, mas foi muito bom, né? Ter Vivi, assistido. E agora a aula de hoje eu não li, não, os capítulos de hoje. Tudo bem, tranquilo. Até para mim aqui, gente, não sei se vocês observaram lá nos materiais. Antes eu colocava com uma antecedência os Sim, sim. resumos, os áudios, né? Agora eu coloquei ontem os materiais, os áudios, porque chega um momento, né, que as atividades ali E, e na aham, sexta-feira eu tô tendo um pouco mais de pacientes, né? Então, ontem eu tive que atender à noite, e aí acaba que na sexta e para o e, sábado, mas a gente vai aham. se Com ajustando para certeza, vocês conciliando, o negócio é não perceberem. parar. Ontem eu Sim, pensei nisso, eu falei assim, Bruna deve estar cheia, que sempre você até participava mais no grupo, né, de estar sim, cobrando mais, e ontem, quando você colocou, aí eu, mais cedo que eu pensei, que não tinha colocado, semana passada eu até perguntei, né, se confirmar a aula de sábado, aí eu sim, falei, Bruna deve sim. estar cheia, para não ter entrado e ter falado alguma coisa no grupo durante a semana, coisa e tal, mas é isso, né, acho que cada um na sua Sim. correria, Sim, e mas tá é aqui bom para hoje, mim como eu no falei, é um sábado. No compromisso, né, sábado fica bem, bem confortável, bem tranquilo estar aqui, né? Mas durante a semana veio aí as outras demandas para vocês irem percebendo e sentindo também que não é só é, vocês, é, né? hoje Até mesmo, aqui. hoje mesmo para eu estar aqui, já lavei minhas roupas todas, organizei, e tem acordou um cedo. atendimento 11 horas, que uma paciente me pediu um atendimento 11 horas, aí eu marquei para hoje, então saindo daqui tem um atendimento, mas Ah, hoje eu lavei roupa, eu lavo na mão, tem máquina aqui em casa, eu não gosto de lavar minha roupa na máquina, aí eu lavo na mão, já lavei tudo, limpei meu quarto, aí uma amiga me chamou para tomar café na casa dela, fui, aí cheguei aqui agora, Nossa, já fez um monte foi? de coisa. Olha acordei só! cedo, foi, acordei, levantei às 7 horas, Sim. E ainda aí vai fiz um trabalhar. café aqui do meu quarto, Legal, e ainda vai atender sábado 11 bem, horas. até 11 horas. Aí marquei para a menina fazer minha unha depois do almoço. Aí depois da mais tarde eu tenho uma folguinha. Ai, que bom. É importante também, né? Legal, sim, É, sim. Adianta, né, as atividades, é. as coisas para ter folga mais cedo também. Sim, Tá isso mesmo. certo, Uhum. então. Então, gente, hoje até o formato do nosso encontro aqui, né? A gente vai fazer a leitura juntas mesmo. Eu coloquei lá os áudios, né? Eu fiz a leitura, mas a gente vai estar iniciando esses capítulos juntas, né? Esse entendimento, essas reflexões, a gente vai estar construindo juntas. Eu quero estar sempre trazendo aqui para vocês que esses encontros a gente que faz, né? A gente que Isso. vai construindo aí o pensamento, a reflexão. Tá bom? Então, como vocês já sabem, fiquem à vontade para levantar a mão, falar algo, falar pelo chat, contribuir, falar aquilo que pensou, aquilo que sentiu, tá? Certo. Evelyn está entrando aí, bem-vinda, Evelyn, bom dia. A gente já está iniciando aqui o nosso capítulo. Hoje a gente está com o capítulo 13 e o 14, né? Como sempre, a gente pensa aí os dois capítulos e a gente faz essa construção em conjunto de saber, de entendimento, como que está sendo no dia a dia, a prática, a aproximação com a autocompaixão. E nesse capítulo 13, o tema é estágios de progresso. Então, é uma fase bem legal que a gente está partindo já, né? A gente já veio ali daquele inicial, da autocompaixão, de se aproximando, de entendendo o conceito, e agora a gente já vai perceber um pouquinho mais como que tá para a gente esse progresso, e o que é, afinal, esse progresso também, né? Tá bem legal esses capítulos, e no final a gente vai fazer uma prática de meditação como um costume, né? De estar pensando e levando algo para a semana. Antes da gente partir para o capítulo, de fato, eu queria saber um pouquinho de vocês, que se sentir à vontade.
durante essa semana, na correria, de início a gente trouxe um pouquinho, né, das atividades de cada uma, que às vezes pesa de um lado, às vezes fica um pouco mais corrido, mas nesses momentos teve em alguma vez, alguma situação que vocês lembraram de ser mais gentil, deram aquela respirada ali, não, calma, preciso rever aqui isso, é importante para mim esse momento, esse acolher, esse respirar. Teve algum momento que vocês, pelo menos, lembraram ou praticaram? Como que foi aí durante a semana? Lembrar disso? Quero saber um pouquinho aí da experiência de vocês. Quem se sentir à vontade para falar? Enquanto isso, eu vou enquadrando aqui o texto certinho. E aí, começando, né? Posso iniciar a falar assim, de uma experiência nessa semana, como eu compartilhei logo no início com as meninas, de outras atividades, de precisar ali em alguns momentos parar, né, refletir qual o meu foco de atenção do momento, entender ali que algumas vezes, né, em alguns momentos a gente vai precisar parar mesmo, a gente vai precisar se permitir atrasar em algo, né, como foi o caso aqui dos resumos, de alguns exercícios, que a proposta tá do material, mas perceber que naquele momento eu precisei de um outro cuidado, né, e tudo bem, não trouxe grande prejuízo, como eu sempre compartilho ali, quando alguém pergunta sobre material, sobre algo, tem ali uma outra possibilidade de pegar o livro na íntegra, né, de fazer algo nesse sentido, mas que durante esses dias me veio essa lembrança, né, de tudo bem, aquele aprendiz lento, né, aquele profissional também, aquela pessoa que em alguns momentos a gente vai perceber aquela balança, né? Foi até uma reflexão que um paciente trouxe para mim, a gente pensando sobre o equilíbrio, que nem sempre a gente vai ficar ali naquele equilíbrio da balança, mas que na maioria das vezes, né, o objetivo é permanecer na balança, mesmo um lado mais baixo do que o outro. O importante é não deixar cair, né, não deixar pesar assim no extremo em alguma situação, mas continuar ali naquela balança, né, de um lado e de outro, focando um pouco em algum momento, em alguma semana, em algo ali que é necessário, e em outro momento voltar novamente para aquilo que continua sendo importante. Né? Durante esses dias, então, eu lembrei de vocês, lembrei das nossas conversas aqui, está sendo algo proveitoso para mim também. Certo? Ao longo da nossa conversa, quem quiser compartilhar dessa experiência pode colocar no chat, ou se não quiser colocar nesse momento, não tem problema também, bem tranquilo. Então, vamos lá. Aqui no estágio de progresso, a gente vai ver esses 3 momentos, esses 3 estágios, que é o do esforço, da desilusão e aceitação radical. Né? Então, é bem legal a gente pensar nesses estágios como um relacionamento. Né? Aqui no capítulo traz a proposta. É como se fosse o início ali de uma paixão, de conhecer algo, de perceber algo bom, mas em seguida ir esfriando um pouco mais, enfraquecendo algo, até se permitir ali entender e praticar essa aceitação de fato, né? Chegar ali àquilo que é um progresso, que é quando a gente compreende que nem sempre vai funcionar e que depende de inúmeros outros fatores. Aí, logo no início, o autor traz: quando começamos a prática de sermos mais bondosos conosco, provavelmente iremos trazer para o processo a mesma atitude que trazemos em outras áreas da nossa vida.
nos esforçamos para fazer o certo. Não sei como que é a experiência de vocês, em buscar ser autocompassiva, em buscar fazer alguma prática de meditação, de mindfulness, né? Mas, geralmente, tem um esforço inicial, né? Eu tenho que fazer certo, eu quero fazer certo. E tudo bem, esse esforço inicial surgir, né? Faz parte aí do processo. Aos poucos a gente vai entendendo que esse esforço, ele não precisa estar nesse momento para acontecer dessa forma, no sentido de cobrança de algo, mas que vai sendo incorporado aos poucos mesmo, de modo natural. E aí, o caso que veio nesse capítulo foi o do Jonathan, né? Silvia, consegue fazer a leitura do caso de hoje para a gente? Sim, consigo. Tá, então vamos lá Pode conhecer começar? aí o Jonathan. Pode começar. Quando Jonathan usou pela primeira vez a pausa autocompassiva, né, no capítulo 4, não podia acreditar no quanto aquilo era poderoso. Ele estava pensando em uma situação muito estressante do trabalho, e aquela prática breve transformou instantaneamente seu interesse em um estado de paz e calma. Você quer dizer que tudo o que tenho a fazer é ter consciência da minha dor, reconhecer a minha humanidade compartilhada e ser bondoso comigo mesmo? Ele pensou. Isso é incrível. Uhum. Perfeito. Então, essa foi a experiência inicial do Jonathan, né? Ao perceber dando certo, né? Ao perceber ali. E ainda nesse primeiro parágrafo, traz, né, o que eu mencionei sobre esse estágio inicial da prática ser como o primeiro estágio de uma relação amorosa, que é a paixão. Podemos ficar encantados com a nossa felicidade recém-encontrada e ficamos apegados à experiência e à pessoa que a origina. Então, da mesma forma, quando nos damos conta de que podemos atender às nossas próprias necessidades, pelo menos parcialmente, essa descoberta maravilhosa pode ser parecida com a experiência de se apaixonar. Isso pode ser animador, né? Inicialmente, como foi aqui para Jonathan, na primeira vez que ele fez, que ele se viu ali se sentindo bem, né? Ele trouxe essa animação do estágio inicial. Esse primeiro estágio da aprendizagem da autocompaixão pode ser parecido com a experiência de se apaixonar, né? Essa analogia para a gente entender um pouquinho mais como que geralmente pode acontecer. Não necessariamente a mesma experiência que vocês vão estar vivenciando, mas é uma experiência que pode acontecer, né? E que faz muito sentido a gente pensar sobre ela para a gente se apropriar cada vez mais desse progresso. Mas, como ocorre com todos os novos relacionamentos, o brilho sempre acaba enfraquecendo. Um exemplo de uma prática sobre colocar a mão sobre o coração, esperando sentir a segurança e a conexão que experimentamos inicialmente e nada acontece. Pode ser que em alguns momentos você faça uma mesma prática, que em um primeiro momento houve ali muitas sensações de conforto, de segurança, bem-estar, e que em outro momento pode não haver. Então, quando a autocompaixão começa a falhar para nós, pensamos que isso é apenas mais uma coisa que não conseguimos fazer direito, né? Quando vem aquela estrutura um pouco mais rígida do esforço, de tentar e de fazer dar certo. E aí, quando falha, pode surgir, né, esse pensamento, essa sensação: não estou conseguindo fazer direito. Tem uma citação aqui do professor de meditação, né, em relação a isso, em relação às técnicas, que todas as técnicas são destinadas a fracassar. Por quê?
Porque sempre que a nossa prática se torna uma técnica concebida para manipular nossa experiência momento a momento, para fazer com que nos sintamos melhor e fazer a dor ir embora, ela se transforma em uma forma oculta de resistência. E sabemos muito bem como a resistência funciona. Aqui é pensar como uma técnica que manipula a experiência, momento a momento. Então, quando a gente fala da autocompaixão, no sentido mais profundo, da meditação, um dos objetivos é experienciar o momento, né? Não necessariamente chegar ali a um ponto de deu certo ou não deu certo, mas simplesmente se permitir sentir, né? Se permitir vivenciar. A outra parte do Jonathan. É para ler? Uhum. Quando Jonathan teve uma grande discussão com seu filho adolescente e se sentiu irritado e frustrado, achou que sabia o que fazer para se acalmar. A pausa autocompassiva. Infelizmente, ela não funcionou. Então, Jonathan tentou o toque calmante, que é no capítulo 4. Ele também não funcionou. Sentindo como se tivesse sido abandonado por um amigo em quem confiava, Jonathan ficou desanimado. Achei que eu tivesse entendido tudo, mas ainda me sinto tão infeliz como sempre. Eu devo ser realmente muito ruim em autocompaixão. Uhum. E aí, uma ideia em relação ao progresso, né? Da experiência do Jonathan, ele passou por esse momento inicial. Uma desilusão, né? Opa! Autocobrança Que também, é né? o esforço, sim. Percebe? Então, que ele passou ali pelo esforço, né, de tentar fazer dar certo, de ver ali que está dando certo, e aí agora veio a desilusão. Né? Não estou conseguindo, estou fazendo alguma coisa errada. E aí é quando a gente chega nessa ideia do progresso. Né? Eu achei bem legal essa fala aqui, sobre o progresso, que na verdade significa... Progresso, na verdade, significa abandonar a ideia do progresso. Né? Então, é um pouco diferente aqui a ideia. A gente não deseja chegar a um objetivo propriamente ali, não é uma linha de chegada, né? É a própria experiência real. Então, progredir é abandonar ali a ideia de estar progredindo, mas de simplesmente vivenciar a experiência, de perceber ali como de fato está sendo para você aquele momento, aquele movimento. Como que chega para vocês isso? Chega confuso ou faz algum sentido? Trazendo aí para a autocompaixão, para a meditação, essa ideia de que progresso é abandonar a ideia de progresso. Eu vejo isso, é legal essa frase, para copiar, para guardar, gravar, fazer um cartão de enfrentamento, né? Porque eu vejo isso como uma aceitação mesmo, né? Que aceitar não é concordar, como a gente já falou em outro encontro, mas assim, saber que não é toda vez que eu vou fazer algo, mesmo que seja uma técnica de relaxamento, não é toda vez que eu vou fazer algo que eu vou ser 100% que vai ser 100% do jeito que eu quero. Que nós queríamos, né? Uhum. Então, assim, e tudo bem continuar fazendo, né? Então, assim, isso eu acho que cabe bem na questão da aceitação mesmo. Uhum. Que nem tudo que a gente faz é do jeito que a gente quer. Uhum. Eu acho que perpassa pela consciência, né? Muita gente fica presa, até pacientes nossos, né? A gente fica muito preso naquilo que não deu certo. Sim. Não é? E nem sempre a gente vai acertar. Por isso a importância dessa autocompaixão, da gente entender isso, da nossa fragilidade, né? Que em algum momento também a gente vai errar, nem sempre as coisas, nem tudo vai ser tão linear. Sim. Não é? E que a gente possa ter esse entendimento, né? E quando o desespero da desilusão nos deixa de joelhos, nos rendemos sem esperança, né? O progresso finalmente começa.
Aí fala, o progresso, na verdade, significa abandonar a ideia de progresso. Uhum. Eu aceito que eu não consigo fazer tudo, porque nem tudo depende de mim, né? Só um momentinho Isso aqui, já é um progresso, Uhum. né? Sim. Porque às vezes eu quero, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Antes do carnaval, eu sempre que aplico algum dinheiro no Google, sempre vem paciente, né? Uhum. Aí eu pus em fevereiro, um pouco antes do carnaval, e não veio ninguém. Aí eu fiquei meio desanimada e tal. Até meu marido falou assim: não, mas é antes do carnaval, que eu não tinha nem percebido que estava perto do carnaval. Uhum. Antes do carnaval, isso o pessoal deve estar preocupado em viajar, em fazer mesmo, né? Então deixa eu passar o carnaval. Aí eu fiquei tranquila. Mas assim, aí eu aceitei e falei assim: não, nem tudo depende de mim, né? Porque vai ter o carnaval, tem muita gente preocupada em viajar, tal. Então são outras circunstâncias, né? Aí eu fiquei tranquila. Que isso acontece, né? Estou falando questão de ficar ou não tranquila, de ficar ou não aceitar algumas situações, que nem tudo é sobre nós e parte de nós, né? Sim. Tem todo um contexto, pessoas, o mundo em si, situações, então cai bem aí no progresso. Aí é um progresso. Aceitar Sim. que nem tudo depende de mim. Exatamente, né? Percebe então como a gente chegou aí nessa linha até a aceitação, né? Então, Sim. Isso que você trouxe sobre abandonar, né? A ideia do progresso, sobre aceitar, já é o terceiro estágio, que é a aceitação radical, como é colocado aqui, né? Veio o esforço inicial, veio a desilusão, até que chegou a aceitação, como essa experiência que você vivenciou de perceber isso e que pode ser aplicado em outras situações também da vida, como a ideia de sucesso, a ideia, né, ali que cada um vai construindo do que é ser bem-sucedido, o que significa, afinal, aqueles valores que a gente vai pontuando, mas também a ideia de perceber ali aquilo que está sendo vivenciado no momento, né? E tendo aquele momento como centro de algo importante. Eu não preciso chegar em um lugar X para me sentir bem, me sentir e valorizar ali aquilo que eu estou construindo, né? Esse valor às vezes é medido por uma linha de estágios, né? Eu só vou ser feliz, só vou ser bem-sucedido, chegando ali naquele ponto. E é assim, importante a gente pensar e construir tudo isso, mas principalmente quando a gente tem essa ideia do presente, do momento a momento, que é a ideia do mindfulness, que é a ideia aqui da meditação, da autocompaixão, principalmente lidando com essas falhas, com esses desafios. Legal. E aí, quando finalmente paramos de nos esforçar para chegar a algum lugar, para atingir o objetivo de ser bom em autocompaixão, de fazer a dor ir embora e começamos a refinar a nossa intenção. Em vez de ficarmos apegados aos resultados da prática da autocompaixão, começamos a realizá-las por si só. Né? Então, a ideia aqui é ir sem pretensões, né? É simplesmente realizar e esperar ver o que vai acontecer. Né? Essa é a ideia de simplesmente vivenciar e ver o que vai acontecer. É natural que no primeiro momento a gente traga alguma expectativa mínima, né? De ficar mais relaxado, de diminuir ali alguma intensidade de um desconforto que está sentindo. Isso vai surgindo como uma consequência, né? Vai vindo de modo natural ali. E aí, um resumo, né, do que a gente está vendo é que quando temos dificuldades, damos a nós mesmos compaixão, não para nos sentirmos melhor, mas porque nos sentimos mal. Então, essa autocompaixão, ela é muito direcionada ali a lidar com esses momentos, com essas emoções difíceis, mas não para modificar aquilo que está sendo sentido,
né? Não para modificar o sentimento, mas por que estamos nos sentindo daquele modo. E essa modificação, né, essa melhora, vai surgindo ali naturalmente. Não necessariamente como uma expectativa, como um desejo de mudança, mas é algo que vem de modo inevitável. Né? E o nosso ponto central é fazer isso, praticar a autocompaixão, porque nós nos sentimos assim, para acolher aquilo que está sendo sentido e não para mudar. Né? Aí é uma outra frase-chave em relação a isso, é que quando aceitamos plenamente essa realidade de que somos seres humanos imperfeitos, que enfrentam dificuldades e são propensos a cometer erros, nossos corações naturalmente começam a abrandar. Ainda sentimos dor, mas ainda sentimos o amor apoiando a dor, e ela fica mais suportável. Essa resposta é radical, terceiro estágio, né? A aceitação radical, porque vai contra a forma como normalmente nos relacionamos com a nossa dor. E a transformação pode ser igualmente radical. Radical vem aí da ideia que é contrário ali ao que geralmente acontece quando a gente lida com alguma dor, com alguma emoção difícil, né? Que é a ideia de acolher essa dor. Ainda sentimos a dor, mas ela fica mais suportável, porque junto dela a gente acrescenta um outro fator, né? Que é o auto-amor, que é a gentileza, que é a humanidade compartilhada. E aí, para a gente encerrar o caso do Jonathan, a gente tem aí o último parágrafo contando um pouco sobre ele. Pode continuar a leitura, Silvia? Depois de conversar com o professor de meditação, Jonathan percebeu que a intenção por trás da prática da autocompaixão havia inconscientemente mudado. Ele estava tão aliviado porque a autocompaixão o fez sentir melhor, que caiu na tendência a usá-la para fazer a dor embora quando se sentia mal. Por fim, Jonathan percebeu que a sua vida nunca estaria totalmente livre de sofrimento. Quando essa percepção entrou no seu coração, Jonathan notou que emergia uma ternura silenciosa, sempre que se encontrava em dificuldades. Ele até começou a considerar a dor como lembrete para abrir seu coração e que ter coração aberto era, afinal de contas, o que ele mais queria na vida. Uhum. É isso que nós falamos, né? Sim, exatamente. Né? Então, vem aí justamente essa ideia de não modificar, né? De não fugir ali daquilo que está sendo sentido, mas simplesmente usar Aceitar, né? essa emoção como um sinal. Não entendi, Silvia. Aceitação, né? Ah, sim, sim, exatamente. Aceitação. Ele aceitou, ele percebeu que a vida nunca estaria totalmente livre do sofrimento. Né? E é difícil a gente, em um momento de sofrimento, em um momento ali lidando com uma emoção difícil, aceitar que isso está acontecendo e não querer fugir daquela sensação, daquela emoção. Né? Na prática, não é fácil tudo isso, mas é algo que a gente pode perceber como parte do processo, parte da natureza humana. Né? O sofrimento ali, a dificuldade, vivenciar algo, sentir alguma dor, e nesse cuidado e autocompaixão, ela vem com essa forma de amenizar, né? De acolher, de cuidar, não com o objetivo de fugir da dor, de fazer com que ela desapareça, mas entendendo ali como um lembrete de abrir o coração no sentido de se permitir vivenciar aquilo que está sendo sentido.
E aí é isso, em relação ao Jonathan, né, que passou aí pelos 3 estágios e que a gente vai se encontrando, se percebendo em muitas outras situações também, vivenciando esses estágios, percebendo ali aquilo que é, quando a gente lida principalmente com algumas emoções difíceis, quando a gente vai aprendendo a conviver, né, com essa dor, com isso que é difícil. Aqui minha canetinha. Pronto. E aí aqui um outro professor traz uma outra fala, né, ainda sobre isso, que o objetivo da prática é se tornar uma bagunça compassiva. Acho engraçado, acho legal esses termos, às vezes, na própria prática, né? Na meditação, nesse capítulo teve um exercício assim parecido. E que essa bagunça compassiva significa totalmente humanos, com as nossas imperfeições. Com frequência, com dificuldades, incertezas, confusos, com grande compaixão. E o bonito nisso tudo é que esse é, na verdade, um objetivo atingível, né? Independente do quanto caímos de forma vertiginosa, do quão implacável é nossa dor, do quão imperfeitas nossas vidas ou personalidades podem ser, ainda podemos ser conscientes no nosso sofrimento, lembrar da nossa humanidade compartilhada e ser gentis com nós mesmos, né? Então, quando a gente lembra dessa bagunça compassiva, é quando vem aí o entendimento de que nós somos seres humanos imperfeitos, né? Nós podemos trazer a autocompaixão mesmo em meio a inúmeras dificuldades, a incertezas, a confusões, né? É principalmente nesse momento que entra aí esse movimento de compaixão, né? Quando a gente lembra da humanidade compartilhada, quando a gente lembra que é nesse meio que precisamos mais ainda dessa gentileza, desse cuidado. E, para finalizar, os estágios do progresso nem sempre prosseguem de forma linear e sequencial, né? Como uma de vocês falaram sobre isso aí de não ser linear, né? Não ser sequencial. Eles são mais como uma espiral andando em círculos, ou algumas vezes avançamos e recuamos de um estágio para o outro. Com o tempo, no entanto, os períodos de desilusão se tornam mais curtos e a aceitação radical nos acompanha cada vez mais ao longo das vicissitudes das nossas vidas. Começamos a acreditar que não importa o que aconteça, ainda podemos nos aconchegar no abraço da presença amorosa, conectada. Então, independente do que aconteça, independente das nossas atitudes, dos nossos movimentos, nós podemos nos aconchegar aí nessa presença amorosa e conectada, né? Lembrando aí da presença como o mindfulness, a presença amorosa como o mindfulness e a autocompaixão, e o ser conectado ali com a humanidade compartilhada, né? Então, esses são os estágios, né? Que não são lineares e que, ao invés disso, se movem ali em círculos. E tudo bem a gente se perceber estar em um estágio parecido. O que é muito importante é ter essa consciência de agora em diante, né? Que pode ser que eu esteja em um estágio inicial, né, de conhecer, de praticar, de ver ali em alguns momentos, mas pode ser que logo em seguida eu venha para uma desilusão e logo depois eu volte para o mesmo estágio inicial ou vá para o estágio de aceitação, né? Então não tem algo que seja linear, né, nesse meio todo de progresso
mas sim a ideia de abandonar aquilo que é progresso e se permitir, se abrir para sentir aquilo que está sendo vivenciado. Esse foi o nosso capítulo, então, do dia, capítulo dos progressos. Tranquilo para vocês? Tranquilo. Tranquilo, sim. Ele é o 13, né? É o 13. Uhum. A gente está indo agora para o capítulo 14, que é mais curtinho ainda. Olha, agora a gente vai trazer aqui a história do Mark. Quando a gente chegar nessa parte do Mark, você pode fazer a leitura, Vera? Faço. Tem muito exercício, né? Tem. Tá, então vamos ver aqui o capítulo 14. É Vivendo Profundamente, o título do capítulo. Vivendo Profundamente. Eu não tenho o livro, vou ler daqui da tela. Tá dando para olhar da tela certinho? Tá, né? Peraí. Deixa eu Quando deixar. aparecer a fala, eu aumento mais ainda. Tá. É só nessas partes aqui que fica aí. Eu tenho em PDF, né? Acho que é até melhor. Deixa eu abrir. Que página é essa, sabe? Página 96. 95, 96. Quando você encontra, a gente vai iniciando aqui, capítulo 14, Vivendo Profundamente. E aí, logo no início do capítulo, aquela perguntinha que a gente já viu em outros momentos, que é a questão fundamental da autocompaixão. Do que eu preciso? Né? Que é parar ali para se perceber e encontrar ali a sua real necessidade. Do que eu preciso nesse momento? E aí, continuando, aqui ainda o mesmo parágrafo, na verdade, não podemos nos dar o que precisamos se não soubermos o que mais valorizamos em nossas vidas. Esses são os nossos valores essenciais, aqueles ideais profundamente arraigados que nos guiam e dão significado às nossas vidas. Nossas necessidades e valores parecem refletir algo de fundamental na natureza humana. As necessidades estão mais comumente associadas à sobrevivência física e emocional, como a necessidade de saúde e segurança, ou de amor e conexão, enquanto os valores tendem a ter um elemento de escolha, como a escolha de focar na justiça social ou em buscas criativas. Então, aqui vem a ideia fundamental da autocompaixão. Do que eu preciso? E para responder a isso, a gente entra ali no ponto de autoconhecimento, de perceber as nossas reais necessidades, né? Quais são os nossos valores essenciais. E aí aqui há uma diferença, né, do que é um valor essencial e do que são os nossos objetivos. As nossas dificuldades na vida dependem muito dos nossos valores essenciais. Né? Valores essenciais são aquelas necessidades ali ligadas, né, ao humano, aquilo que faz parte ali, que é compartilhado emocionalmente, né, que é a saúde, da segurança, do amor. Por exemplo, se você valoriza o tempo livre, novas aventuras, o fato de não obter uma promoção que lhe exigiria trabalhar horas extras pode ser uma bênção, se esse for o seu valor. Mas se você valoriza o sustento da sua família, ser preterido para uma promoção pode ser devastador. Né? Então, para a gente esclarecer um pouco mais sobre quais são os nossos valores de fato, o que precisamos, o que é que faz mais sentido para a gente nesse momento.
aqui nesse quadro, é a diferença entre objetivos e valores essenciais, que nos ajuda muito a refletir aqui sobre os nossos reais objetivos, né? Os nossos objetivos, eles precisam estarem associados ali àquilo que é um valor também, né? Para ser algo que faça cada vez mais sentido. Como, por exemplo, aqui nessa diferenciação, né? Os objetivos, eles podem ser atingidos, e os valores essenciais ainda nos guiam, mesmo depois de atingirmos nossos objetivos. Esses valores permanecem, continuam, né? Mesmo depois do objetivo ser atingido. Os objetivos são destinos. Os valores, eles são essenciais, são direções. Os objetivos são algo que fazemos, os valores essenciais são algo que somos. Objetivos são estabelecidos e valores essenciais são descobertos. Objetivos vêm do exterior e os valores vêm do interior. Né? Então, tanto o objetivo como o valor é muito importante, né? E não acaba tendo muito sentido quando é um objetivo que não está ali, né, dentro de um valor. E pode ser até um objetivo que é deixado de lado. E o valor não. O valor é aquilo que de fato somos. Né? Então, é até um exercício para a gente refletir. Quais são os meus objetivos de vida hoje? Né? Quais são os meus objetivos profissionais, ali que eu trago para a minha família, para o meio acadêmico. Esses objetivos, eles estão levando em consideração os meus valores essenciais, né? Quando a gente entende que os valores permanecem. Pode falar, Vera. A minha mãozinha, em vez de levantar, aqui. Então, por exemplo, a família. A família é um valor. Uhum. Né? Qual é o meu objetivo? Meu objetivo é, por exemplo, família e trabalho, vamos colocar assim, família e trabalho. Só que, se eu só trabalhar como objetivo para tentar alcançar o meu valor, que seria trabalhar de uma forma coesa, uma forma que traga uma... a gente trabalha com vidas, né? Então, assim, que possa ajudar outras vidas, tal. Mas se eu só trabalhar a semana inteira, trabalhar de noite até as 9 horas da noite, isso vai contra o meu valor, que é a minha família, porque eu vou estar deixando um pouco de lado. Então, assim, os objetivos e os valores, eles têm, como você falou, né, eles têm que andar juntos. Porque, às vezes, a gente tenta alcançar um objetivo de uma forma tão pragmática, tão ali, que acaba deixando um pouco nossos valores de lado. Então, assim, tem sempre que estar conciliando na balança, como você falou agora. Né? Porque não adianta eu querer algo, alcançar um objetivo, eu quero estar com a agenda cheia a semana inteira, mas e o tempo para mim e o tempo para minha família, que são os valores essenciais, né? Assim, para mim, estou falando. Então, assim, acho que é uma coisa que a gente tem sempre que estar pesando, né? E avaliando. E tem que andar juntos, né? Sim, exatamente, perfeito. Então, percebe, então, que esse valor essencial voltado aí para o seu trabalho, ele acaba sendo direções, né? Porque permanece ali, no momento em que você trabalha, você tem algumas características de valores, de cuidado, como você colocou, né? Outra vida. Então, eu tenho um valor genuíno ali, né? Do desejo de cuidar, mas eu tenho outras direções também que se relacionam aos meus valores familiares, de ter, de repente, tempo de qualidade, né? Então, são direções que você vai complementando, que vai existindo ali. Eu quero ter mais tempo de qualidade também com a minha família, né? Eu quero permanecer com esse valor essencial. E eu já inicio com esse valor no cuidado, com a atenção, com o paciente. Não é um destino, né? Eu vou chegar lá naquele ponto de ter um tempo, uma carga horária, né, X. Percebe que isso pode ser tanto um objetivo como um valor, porém
o contexto, o enredo ali muda um pouquinho. Pode ser um objetivo eu estabelecer daqui a 3 anos, 5 anos, eu quero ter uma carga horária X. Esse é o meu objetivo. Mas por que eu quero ter essa carga horária X? Porque isso está dentro do meu valor essencial, de ter tempo de qualidade com a minha família, né? De ter tempo de qualidade comigo mesma, de ter um autocuidado, né? Então, fica claro, então, quando a gente pensa aí no mesmo ponto, mas ligado aí o objetivo e o valor essencial. Tem o equilíbrio, né? Isso. Porque exatamente. senão entra em conflito. É o que a gente vê muito nos atendimentos, né? Sim. Esse conflito. Uhum. E aí não fazer por fazer, né? Quando a gente está só com um objetivo, o objetivo é algo que fazemos, né? O meu objetivo aqui é atender tantos pacientes, fazer determinada coisa. Mas simplesmente isso, né? Não. Vem aí associado com o valor, né? De ser, que é para além do fazer, é ser, né? Ser uma profissional, trazer ali outros valores associados, né? Do cuidado, por que que é importante para mim fazer aquilo, né? Por que que o ser psicóloga entra aí como um ponto de valor para mim, o que que tá a mais, né? Isso é muito bom para se trabalhar no processo de autoconhecimento mesmo, de identificação ali de objetivos nesse processo, quando a gente traz, investiga um pouco mais daquilo que é um fator motivacional também, né, de manutenção, para te manter ali fazendo aquilo que você percebe que parte de uma estrutura tua, né, de um funcionamento, de um valor verdadeiro. E aí a gente vem para a história do Mark. Pode fazer a leitura. Eu vou ler aqui mesmo. Tá bom. Mark trabalhava em uma firma de direito corporativo. Dirigia um Lexus e para o mundo exterior era um sucesso. Seus pais sempre tiveram a expectativa de que ele fosse médico ou advogado, mas quando ele finalmente formou uma parceria, percebeu que alguma coisa estava faltando. Ele não estava feliz e não sabia como acabou vivendo uma vida que estava tão distante do que desejava. Mark adorava escrever e preferia estar escrevendo um romance em vez de estar redigindo ações contra infratores de direitos autorais. Embora com frequência sonhasse em deixar a firma para se tornar escritor de ficção. Tinha medo da desaprovação dos pais caso eu fizesse, mas ainda ele ficava aterrorizado com o fracasso, medo do que aconteceria se não conseguisse ganhar a vida como escritor. Uhum. Perfeito. Então aqui a gente vê um pouco do sofrimento dele, né? Ao fazer algo que não vem de um valor essencial, que não vem de um desejo genuíno ali. Uhum. Né? Então, quando não estamos vivendo alinhados aos nossos valores essenciais, nós sofremos. E aí entra a autocompaixão. Um ato importante de autocompaixão, cuidando desse sofrimento, é identificar os nossos valores, né? Descobrir se estamos vivendo de acordo com eles e tentar dar a nós mesmos o que precisamos. É quando a gente lembra da autocompaixão feroz, né? Da autocompaixão que depois de acolher, depois de entender, de aceitar, a gente vai e se movimenta, né? Quando a gente toma atitude de trazer uma assertividade, uma comunicação ali de algo, como no caso do Mark, né? Se direcionar, de repente decepcionar os pais, né? Mas visualizando aquilo que para ele é um valor essencial. E aí, continuando, eu vou ler aqui, que eu acho que é melhor. Mark acabou caindo em depressão e começou a ver um terapeuta, o qual lhe falou sobre autocompaixão. Mark percebeu que, se quisesse ser um melhor amigo para si mesmo, precisava passar algum tempo fazendo atividades que realmente gostasse.
Mark costumava acordar cedo, portanto, começou a reservar uma hora todas as manhãs para trabalhar em uma história que rondava sua mente nos últimos 5 anos. Essa pequena mudança que Mark determinou, as coisas mais importantes em primeiro lugar, o que o fez se sentir mais feliz e com mais energia, e ele descobriu que seu dia no escritório se tornava menos pesado. Ele se associou a um grupo de escrita com o qual se encontrava após o trabalho. Fez alguns amigos com os mesmos interesses que os seus, começou a participar de leituras em uma livraria local. E, de modo geral, sentia que sua vida estava entrando nos trilhos. A pressão interna que Mark sentia de mudar sua carreira se atenuou, pelo menos por enquanto. Uhum. Perfeito. Então, Ele só achou um caminho. complementando. Uhum. Sim. Ele encontrou um caminho, né? E esse caminho foi encontrado, foi tendo essa direção com base naquilo que ele foi percebendo de um valor dele, né? De algo que era muito mais fundamental e essencial para ele naquele movimento e que fez muito mais sentido, Sim. né? Isso vem de encontro com o que a gente conversou sobre carreira, nós, PCs, né? Eu trabalho no mundo corporativo, mas eu quero trabalhar, ter uma vida mais tranquila e trabalhar online, né? Aí vem contra os valores também. Quanto eu quero do meu tempo trabalhando online? Eu quero trabalhar até 9 horas da noite todo dia, eu quero trabalhar só à noite, eu quero... Então, assim, isso vem... Então, assim, ele achou um caminho do mesmo jeito que nós tentamos procurar um caminho. Não dá no momento... Eu tenho ainda que trabalhar no mundo corporativo, como ele ainda estava trabalhando lá na empresa, no escritório, ok. Mas ele tentou um caminho para depois ele seguir o que ele deseja realmente, né? Quais são os objetivos, os valores que ele tem. Né? Do mesmo jeito que nós, conosco. Exatamente. É o que acontece com a gente. E tudo parte aí daquela perguntinha, daquela ideia do que eu preciso. Sim. Né? O que eu quero realmente. Para mim, exatamente. O que eu quero. E às vezes, mesmo não estando em um trabalho que eu gostaria de estar, né, de fato, mas esse trabalho ele pode surgir ali como um objetivo, né? Por exemplo, do contexto. Tudo bem, eu estou nesse trabalho nesse momento para de repente ter uma renda, me organizar, né? Então esse é um objetivo importante. Ter experiência ali é algo para que esse valor ele seja fortalecido, né? Para que eu tenha possibilidades de em seguida, né? Eu fazer essa transição de carreira, eu fortalecer aqui isso que faz muito mais sentido para mim. Sim. Como uma ponte, né? Eu preciso disso para chegar ali. Isso. Nesse momento. Exatamente. Exatamente. E aí a gente tem alguns exercícios, descobrindo nossos valores essenciais, né? São mais reflexões aqui para ir pensando, para ir se direcionando para esses valores. Tem uma prática, depois vocês podem estar dando uma olhadinha, o lado bom. E aí, a cada exercício vem uma reflexão, né? Como que foi a experiência do exercício, o que é que fez sentido. Nesses últimos capítulos, todas as práticas são mais de escrita e de vivência ali de algo reflexiva também, né? Mas hoje a gente vou parar aqui o compartilhamento, e a gente vai fazer uma prática mais breve, meditativa, né, que é a respiração afetiva. É o que vocês já conhecem, né? É o que a gente já conhece, mas é que a gente traz um pouco mais da autocompaixão, do afetivo, do cuidado, né, para a gente continuar lembrando. E aqui a gente pode estar pensando também nos nossos valores. A gente pode estar pensando também e percebendo ali a nossa sensação, o nosso corpo físico, como que é quando a gente lembra do trabalho que a gente faz, quando a gente lembra que ajuda o outro, né, que contribui ali de alguma forma, quando a gente pensa na nossa família,
no tempo que a gente tem com a família, naquilo que a gente possibilita para outras pessoas, né? Eu quero que vocês comecem agora, antes da prática em si, pensar um pouquinho nesses valores de cada uma de vocês, né? O que nesse momento direciona os objetivos de vida de vocês, né? Quais são os valores? Vocês estão em um lugar de se perceber concretizando esses valores, sendo direcionadas? É o que vocês sentem? Mas para vocês pensarem aí, não precisa compartilhar o que vocês estão sentindo, mas tenta perceber a sensação que vem ao pensar nesses valores, né? Ao pensar no momento em que vocês estão ali com a família, com os filhos, com alguém importante, com um amigo, no valor de, por exemplo, se sentir pertencente a algo, de se sentir amado, de trazer todas essas características aí de valores na prática de vocês, seja profissional, ou seja, algum papel social, mãe, tia, filha, tá? E aí, depois de sentir, de perceber isso, a gente vai, como todo início, tentar encontrar uma postura confortável, tentar soltar um pouquinho o ombro, tentar encontrar um lugar, uma postura que deixe o seu corpo minimamente mais confortável. Você se sinta apoiado, confortável, apoiado durante toda a meditação. E aí, quem se sentir confortável pode, então, fechar os olhos, parcialmente, totalmente, ou olhar para algum ponto fixo. Se for desconfortável, fechar totalmente os olhos. E para a gente iniciar, vamos fazer algumas respirações de forma lenta e suave, liberando alguma tensão desnecessária do seu corpo. A gente pode iniciar inspirando e expirando. Mais uma vez, uma respiração lenta e profunda. Soltando um pouquinho da tensão do corpo, das preocupações. Mais uma vez. E agora, se você desejar, pode colocar uma mão sobre o coração, ou em outro lugar calmante, como lembrete de que estamos fazendo não só consciência, mas a consciência amorosa de cuidado para a nossa respiração e para nós mesmos. Você pode deixar sua mão nesse local ou retirá-la a qualquer momento. Fique à vontade, com você mesma. Comece então a observar a sua respiração em seu corpo, sentindo inspirar e expirar. Agora, ao invés de induzir a respiração, tente simplesmente observar o modo como você respira, sem induzir, só perceber. Observe como seu corpo é alimentado com a inspiração e relaxa com a expiração. Veja se você consegue simplesmente deixar o seu corpo respirar. Não há nada que você precise fazer. Você não precisa chegar a algum objetivo. Você simplesmente está sendo nesse momento. Observe o ritmo da sua respiração,
fluindo para dentro e para fora. Reserve algum tempo para sentir o ritmo natural da sua respiração. Sinta o seu corpo inteiro sutilmente se movendo com a respiração, como o movimento do mar, que vai e vem. Tudo bem se a sua mente naturalmente perambular como uma criança curiosa. Quando isso acontecer, apenas volte gentilmente para o ritmo da sua respiração. Não há necessidade de investigar nada, de se esforçar para nada. Permita que o seu corpo inteiro seja suavemente balançado e acariciado. Acariciado internamente pela sua respiração. Permita que a sua respiração seja tudo o que existe. E agora, libere suavemente sua atenção da respiração e conecte em silêncio com a sua experiência. E permita-se sentir o que está sentindo e ser apenas como você é. Perceba aquilo que você estiver sentindo, aquilo que você é. E aos poucos, lentamente, vá abrindo os olhos, vá voltando no seu ritmo. E aí, minha gente? Como foi para vocês a prática de hoje? Teve alguma tentativa de se esforçar para se concentrar? Foi pesado? É relaxante de viver, de tentar relaxar. Uhum. Eu Como foi para ti, Vera? tive que me concentrar, porque eu sou muito agitada. Uhum. Eu paro um pouco. Mas foi ótimo. Uhum. Perfeito. E sobre o que a gente conversou hoje, sobre o que a gente pensou e na meditação de agora, o que vocês levam aí de ponto central para os próximos dias? O que vocês se recordam? Ficou alguma frase ou alguma palavra mais forte que vai fazer sentido aí para ajudar vocês nos próximos dias, nessa semana? Como que tá aí para vocês? Como que vocês vão sair se sentindo? Aquela frase do progresso, que eu gostei, é como uma aceitação, né? Como vem depois. Deixa eu ver se eu achar. Ou não vou achar. Progresso é abandonar a ideia. Essa primeira parte foi bem interessante, né? Desse esforço, da desilusão, dessa aceitação, né? Cada um desses progressos foi bem interessante. Progresso, na verdade, Fala significa abandonar a ideia do progresso. Uhum. Foi bem interessante mesmo, Silvia. Quando, no finalzinho, né, do texto, quando fala dos estágios do progresso, né, da aceitação radical, e aí começamos a acreditar que não importa o que aconteça, ainda podemos nos aconchegar no abraço da presença amorosa conectada. Uhum. É bem interessante. Uhum. Perfeito. Esses encontros, cada encontro que a gente tem, pelo menos eu sinto, essa questão de olhar para nós, né? Porque nós olhamos para o outro, e às vezes a gente, na correria, a gente olha para o outro, faz outras atividades, acaba não tendo esse momento de olhar para nós mesmos.
né? Então, assim, isso que cada encontro se fortalece, essa questão da autocompaixão mesmo, de olhar para si, de parar, respirar, né? E olhar para si mesmo e se aceitar em algumas coisas, né? Ser mais autocompassiva com você mesmo. Uhum. Perfeito. E aí a gente vai fazendo essas adaptações, né? Por exemplo, aqui no texto tem muito, e se fosse um amigo, né? E aqui a gente, enquanto profissional, se fosse um paciente, né? Como que seria a nossa abordagem? Então, o objetivo aqui, claro que contribui muito na prática clínica, né? Ali na nossa atuação, mas principalmente com cada uma de modo individual, né? Ter um espaço para olhar para você mesma, né? Principalmente quando a gente está ali imerso no cuidado do outro, né? E tentar trazer esse mesmo cuidado que a gente tem com os outros, com a gente, né? Ser gentil também com a gente, pensar de que modo a gente trabalharia uma dificuldade nossa se fosse um paciente, Sim. né? A gente sempre traz essa reflexão. Que bom que foi um momento aqui que a gente conseguiu compartilhar isso. Obrigada pela companhia de vocês. Obrigada a você. Tá? Tira uma foto, Bruna. Tenta tirar uma foto. Tá, deixa eu só pegar aqui meu celular ver. que ele caiu. O cabelo. Os cabelos brancos aqui, tá? Arrumar os cabelos. A Bruna tá de look novo. Tô de cabelo. Cabelo novo. curto. Eu Ficou já legal. tive cabelo curto. E cortou, gosto. assim, coragem, né? Foi. Cortou bastante. Ficou bom. Ficou bom. Pronto. Vou compartilhar lá no grupo também. Compartilha, postar no Instagram. Acho que eu não tenho Vera no Instagram. Não, acho que tem sim, sim. Você postou uma vez? Tenho Vera. Eu acho você. Pode deixar. Pronto. Te dou um oi. Então, gente, bom final de semana, tá? Boa semana.